Pessoal, vamos aqui dar início a umas questões sobre sinais da função quadrática, tá? Basicamente resolvendo a equação. Então vamos lá. A idade de Paulo em anos é um número inteiro par, tá? Então é importante destacar essa informação. Que satisfaz a desigualdade, tá? X ao quadrado, vou pôr aqui x ao quadrado menos 32x mais 252 menor que zero. Ou seja, eu quero saber quais os valores de x, tá, que torna essa sentença verdadeira. O que é que você vai fazer? Você vai encontrar as raízes, tá? Ou seja, você vai resolver essa equação. X ao quadrado menos 32x mais 252 igual a zero, tá? E aí você vai resolver essa equação e você vai encontrar as raízes, tá? Os valores de x que vai zerar esta equação. É 14 e 18, tá? E aí você sabe que o valor do A, ele vale 1, ele é positivo, né? Maior que zero. Então ela vai ter a concavidade voltada para cima aí, no caso de um gráfico. E aí você faz aqui um traço, tá? Marca as raízes é 14 e 18. E aí você faz uma ideia do esboço de um gráfico, né? Seria mais ou menos algo assim. Então, o que acontece? Entre as raízes, o sinal da função vai ser negativo e fora positivo, tá? Então, a solução desta equação, tá? O x que me interessa aqui, esta inequação, é todo o x que está entre 14 e 18, porque é a parte negativa, tá? Essa partezinha aqui que vai descer, certo? Mas queremos o valor inteiro par, né? Então, o par que está entre 14 e 18 é o 16. E aí o conjunto que representa, né, ilustra essa situação, vai ser o item B, tá? 15, 16, 17. Muito bem, pessoal. Nessa questão 2, ele afirma que o custo diário de uma produção de artigo é dado por essa expressão, tá? Em que X é a quantidade diária produzida. Cada unidade do produto é vendida, tá? Por R$ 6,50. Entre quais valores de X deve variar X para não haver prejuízo, tá? Lembrando que a venda, né, aqui no caso, a venda é dada por a expressão R$ 6,50, tá? Vezes aí a quantidade X, que eu não sei quantos é, né? Se eu vender um, R$ 6,50. Se eu vender dois, vai dar 2 vezes 6,50, R$ 13,00, assim por diante. Bom, como eu não quero que haja prejuízo, eu estou interessado no lucro, né? Então, eu preciso que o lucro, tá, seja maior ou igual a zero. Mas o lucro, meu povo, o lucro nada mais é do que a venda, tá, menos os custos, tá? Que é maior que igual a zero. Bom, mas a venda aqui é dada por essa expressão, 6,50x. Então, vai ficar 6,5x menos o custo que é dado por esta expressão, tá? Menos 50. Vai trocar o sinal todo mundo. Menos 2x menos 0,1x ao quadrado. Isso deve ser maior ou igual a zero, tá? Eu não quero que haja prejuízo, sempre lucro. Bom, ajeitando aqui, tá? Colocando os termos semelhantes, eu vou ter aqui, né? Menos 0,1x ao quadrado, tá? E aí você vai ter 6,5 menos 2x, tá? Vai dar mais 4,5x menos 50. Isso deve ser maior ou igual a zero. O que é que você faz aqui? Você vai encontrar as raízes da equação, tá? As raízes, deixa eu fazer assim, você vai pegar menos 0,1x ao quadrado mais 4,5x menos 50. Então, você vai estar interessado nas raízes, ou seja, situações em que isso vai ser igual a zero, tá? Bom, para resolver essa equação, eu sugiro que você multiplique todo mundo por
por 10, tá? Então você vai multiplicar por 10 para você se livrar essas vírgulas, tá? Uma vez multiplicado por 10, vamos ter aqui menos x ao quadrado mais 45x menos 500, tá? Que é igual a zero. Agora sim, você vai encontrar as raízes dessa equação. As raízes, após resolver, é 20 e 25, tá? Então, quando você encontrar as raízes, aí você vai observar o a. O valor do a, quem está junto do x ao quadrado, é menos 1. Menos 1 é um negativo, tá? Portanto, a concavidade vai estar voltada para baixo. E aí, você passa aqui um tracinho, tá? Coloca as raízes, tá? Que você encontrou, no caso, 20 e 25. E aí você faz um exposto do gráfico. E vai ficar mais ou menos assim. Como entre as raízes é positivo e fora das raízes é negativo, tá? O que te interessa aqui nessa questão é o que está dentro desse intervalo, na verdade. Então, o x ele deve ser maior ou igual a 20 e menor ou igual a 25, tá? Então, o intervalo procurado é o item B, tá? X deve estar variando entre 20 e 25. Tá? Isso significa dizer que se ele vender 20 peças, né? Essa expressão vai dar igual a zero, porque eu estou interessado nisso daqui. Ok? Então é isso, meu povo. Vamos para a próxima. Bom, essa questão está interessada aqui, tá? Nós temos um gráfico, tá, de uma função quadrática. Como ela tem o gráfico voltado para baixo, significa dizer que o valor do a, com certeza, é um número menor do que zero. Como ela toca aqui em duas partes, né? Ela vai ter duas raízes. Isso significa dizer que o delta, tá? O delta ele é maior que zero, porque ele vai ter duas raízes. E aí, analisando as opções, tá? A que se encaixa nessas condições é o item D, tá? O a é menor que zero e o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, ele é maior do que zero. Muito bem, pessoal. Vamos agora a essa questão 4, tá? Vamos ler ela na íntegra, tá? Para a gente poder compreender bem. Ele diz que funções afim e quadrática têm aplicações em alguns modelos simples envolvendo os conceitos de preço de venda e custo de produção de uma mercadoria, bem como a receita, tá? E lucros obtidos com sua venda. Para uma empresa é fundamental determinar o intervalo de produção, isso é importante, em que a receita supera, né, o custo, tá? Ou seja, ele recebe mais do que gasta, né? Produção. Suponha que o custo, tá, de produção dessa mercadoria em função da quantidade produzida seja dado por, tá aqui. Então, essa é a expressão, tá, que indica os custos, tá? C0 aí, que 1.400 é o denominado custo fixo de produção, tá? E que o preço de venda seja essa expressão, em que X é a quantidade de demanda vendida. Nesse caso, a receita R, tá, que se recebe, é obtida com as vendas, obtida com as vendas é função de X. Precisamente, eu vou ter essa expressão, tá? Então, de modo logo que eu preciso calcular essa receita. Então, essa receita, eu vou fazer logo esse cálculo, tá? A receita em função de X vai ser igual a X vezes o P de X, tá? Que é o preço de venda. Ou seja, essa expressão aqui, que é menos 2x mais 200. Arrumando, tá, essa expressão, eu vou ter menos 2x ao quadrado mais 200. Pronto, isso aqui é a expressão da receita. Então vamos para o enunciado, né? Que se pede, né? As quantidades produzidas e vendidas para as quais essa empresa tem lucro, tá? O lucro, ele já disse que é a receita menos custo, positivo, né? Ou seja, maior ou igual a zero. Receita supera o custo de produção. Então, nós temos a expressão de que deixa eu fazer assim. O lucro em função de x é igual a receita de x menos o custo de x. Montando aqui a expressão, a receita, eu acabei de encontrar a expressão, que é menos 2x ao quadrado mais 200 menos o custo. O custo é essa expressão lá em cima.
menos 40x menos 1.400. Arrumando aí os termos semelhantes, tá? Eu esqueci aqui, gente, tem 200x aqui, tá? Aqui é x também. 200x menos 40x dá mais 160x. Aí, menos 1.400. Bom, eu quero que essa expressão seja positiva, tá? Maior do que zero, porque ele disse aqui que deve ser positivo. Então, eu quero resolver essa desigualdade. Para isso, eu preciso das raízes, tá? Então, as raízes desta equação, né, os valores que vai dar igual a zero, tá? Se você fizer os cálculos, né, usando a forma resolutiva de Bhaskara, 10 e 70, tá? E aí você analisa também que o A, ele é igual a menos 2, então ele é negativo. Se ele é negativo, significa dizer que a concavidade da parábola está para baixo, tá? E aí você monta, tá, uma reta. E aí você marca as raízes, tá? No caso, 10 e 70. Aí você faz um traçado, né? Pronto. Entre as raízes, o valor é positivo e fora das raízes é negativo. O que me interessa é os valores positivos, ou seja, x deve ser, tá? X deve ser maior do que 10 e menor que 70, tá? Para que eu tenha aí um lucro positivo. E a opção correta aqui é a letra C, né? X está entre 10 e 70. Dando continuidade, tá? Essa questão aqui, atividade proposta, a questão, desculpa, na figura a seguir tem-se os gráficos das funções, tá? C de custo e R de receita de vendas, tá? Então, tá aqui a receita e tá aqui o custo. Lembrando que o lucro, gente, ele é igual a receita, tá? Ele vai ser a receita menos o custo. Bom, então, temos aqui o gráfico. É correto afirmar que, tá? E aí a gente precisa fazer uma análise, tá? Ele diz o seguinte, que o lucro será nulo, tá? Isso é importante. Ou seja, o lucro, pessoal, é a diferença, tá? Não esqueça, entre a receita e o custo, tá? Somente se a quantidade produzida e vendida for 30. Aí você vai lá no 30, a quantidade produzida 30, aí você marca, ó. Ou seja, nós temos esse ponto aqui, ó. Percebe que se você pegar um valor do eixo, do gráfico R menos um do gráfico C, ele vai dar zero, tá? Ou seja, esse ponto ele é nulo. Só que eu tenho outro ponto nulo, que é no ponto quando o x também é 10, ó. É onde eles se tocam. 10 também é nulo, tá? Então, esse caso aqui é falso, o item A. Haverá prejuízo, tá? Somente quando a quantidade produzida e vendida for menor do que 10. Ou seja, percebe que na receita aqui, ó, que a receita, ele é um número menor do que quem está em cima, tá? De fato, se eu pego um custo maior, tá? Eu pego o custo e tiro a receita, tá? Isso vai dar negativo. Só que ele não ocorre somente quando ele é menor que 10, ele ocorre também quando ele é maior do que 30. Percebe que ele está embaixo, ó, a receita está embaixo. Então, ela vai ser menor do que o custo, tá? Então, o item B também está falso. Vou deixar a cargo de vocês analisar o item C e D. Vamos para o item E. Ele diz que haverá lucro positivo, ó, isso é importante, né? Quando a quantidade produzida e vendida estiver entre 10 e 30. De fato, gente, ó. Olha para entre 10 e 30. Aqui o 10, está aqui o 30, tá? Percebe que a curva da receita, né, ele vai ter uma coordenada sempre maior do que a parte que está embaixo, que é o custo. Então, você pega algo maior e tira algo menor, isso vai dar um número positivo, tá? Então, essa parte aqui é que, aliás, esse item é que é o correto, tá, gente? Perdão. Muito bem, pessoal, vamos aqui para essa questão 2, tá? Ele afirma o seguinte, Sherlock montou uma pequena indústria de cosméticos com um capital inicial de 10 mil. E ela começou a funcionar no início do ano, em fevereiro, tá? Mês 2, tá? Então, nós estamos no mês 2 de fevereiro. Já tinha gastado todo o seu capital de insumos, chegando a ficar com dívida entre fevereiro e maio, tá? Maio, mês 5.
Mas a partir daí começou a recuperar seu saldo positivo. Toda a trajetória financeira dos 12 primeiros meses de funcionamento da indústria pode ser descrito pela parábola do gráfico a seguir. Tá? Então está aqui o gráfico. Com base no gráfico, pode-se afirmar que Sherlock recuperou o capital inicial naquele mesmo ano a partir do mês de... Bom, gente, a gente vai precisar montar aqui, tá? O gráfico para ver a partir de que momento ele começou a recuperar o capital investido, tá bom? Então vamos fazer aqui, nós temos duas informações, né? Nós sabemos que as raízes aqui é 2 e 5, tá? E aqui esse ponto indica que quando o x for igual a zero, isso implica dizer que o y vai ser igual a 10, tá? Então, como é que a gente monta uma equação nessas condições? Você vai usar a forma fatorada, tá? Que é essa, y igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2, tá? x1 e x2 são as raízes. Então, nós temos y igual a A, que multiplica x menos 2 vezes x menos 5. Bom, para descobrir o A, o que é que eu faço? Eu vou substituir esse valor. Quando o x for 0, o y é 10, tá? Aí está sendo dito aqui no gráfico. Então, o y é 10. Então, você coloca 10 no lugar do A. Você vai repetindo, né? Claro. No lugar do x, você coloca 0. Então, fica 0 menos 2 vezes 0 menos 5. Então, 10 é igual a A, que multiplica 0 menos 2 vai dar menos 2 vezes menos 5, tá? Ou seja, 10 é igual a A vezes 10, porque menos 2 com menos 2, desculpa, menos 2 vezes menos 5 dá 10 positivo. De modo que o A vai ser igual a 1. Bom, o A sendo 1, o que é que nós temos de expressão aqui? Que Y vai ser igual a apenas x menos 2 vezes x menos 5, tá? E aí você faz a distributiva, tá bom? Só para ter ela na forma usual, vai ficar x ao quadrado. Opa, deixa eu melhorar esse x. X ao quadrado menos 5x menos 2x mais 10. Então, y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui com essa equação? Você vai encontrar aqui, gente, o ponto de mínimo, tá? E aí, o que é que nós vamos ter aqui? Muito bem, pessoal, nessa questão você não vai encontrar o ponto de mínimo, perdão, você vai encontrar um valor em que o y aí vai dar 10, tá? Porque é o momento que ele vai ter que recuperar o que ele havia gastado, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Y, deixa eu melhorar, tá? Fica y igual a x ao quadrado menos 5, desculpa, menos 7x mais 10. Então eu quero saber em que situações, porque veja bem, ele falou que no mês 2, que é aqui, ó, ele zerou, tá? No mês 0, né, no caso janeiro, ele estava com 10, porque quando eu coloco no lugar do x aqui 0, eu vou ter 10, tá? Então, eu quero saber qual é o momento de novo que ele vai ter 10 novamente, tá? Quando é que vai ocorrer de ter um valor aqui em cima, ó. Eu quero saber quem é que está aqui, certo? Quem é o x que vai tornar o y ser 10. É essa a ideia que estamos buscando, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, eu quero esse ponto e eu quero o x que vai buscar aqui o y ser 10. Aí, o que é que você faz? Você pega no lugar do y e coloca 10. Então, fica 10 igual x ao quadrado menos 7x mais 10, tá? Naturalmente, o 10 vai embora. E aí, o que temos aqui? X ao quadrado menos 7x igual a 0. Então, isso vai ocorrer quando o x for igual a 0 ou x igual a 7, tá? Então, x sendo igual a 7, janeiro é 0, então isso vai ocorrer no mês de julho, tá? Então, graficamente, nós temos isso, tá? Você pode apagar e você pode dar uma pausa e olhar com calma. Eu quero o valor de y aqui, esse ponto aqui. Aí eu descobri o x aqui, tá? Que é o mês, que vai tornar eu ter 10 novamente, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!